Estamos aqui na CEPLAC, como de costume. Viemos buscar aí as informações sobre os dados pluviométricos e também sobre a volta às origens aqui da CEPLAC, dessa instituição tão importante, a questão da cultura cacaueira. E para isso estamos aqui com um técnico agropecuário do Ministério da Agricultura, CEPLAC, aqui em Teixeira de Freitas, Saturnino França, que vai trazer essas informações para a gente. Tudo bem, Saturnino? Tudo bem, uma satisfação muito grande estar recebendo você aqui para mais uma dinâmica dessa de entrevista e tentar levar uma informação consolidada aos produtores ouvintes. Saturnino, vamos começar aqui com a questão da pluviometria, as precipitações aqui na nossa região, as informações que a CEPLAC tem aqui sobre as chuvas. Olha, infelizmente a nossa região, nós estamos com um baixo índice pluviométrico e ainda é sazonal. O que é que acontece? Em algumas épocas chove, mas chove concentrado e depois há sempre um veranico nesse intervalo. O mês de setembro, por exemplo, choveu simplesmente em nossa região aqui 14,6 milímetros. Então, muito baixo para o normal que era antigamente aqui. Então, hoje, nós temos um déficit hídrico aqui na nossa região. Outro exemplo é agosto, que choveu 21 milímetros. Então, são índices baixos, abaixo das médias, né, aqui da nossa região. E o que isso implica no que diz respeito para o homem do campo? Olha, isso implica que, principalmente os pequenos produtores, têm que se organizar, têm que tentar se preparar para mexer principalmente com a agricultura, porque qualquer veranico desse pode prejudicar e frustrar a safra dele. Os grandes, geralmente, eles já procuram mais uma tecnologia, irrigação, esse tipo de coisa, para garantir um melhor posicionamento, uma melhor produção. E o pequeno, como os recursos são escassos, eles devem muito procurar um técnico para tentar ajustar a melhor época de plantio, para não frustrar e ele ter prejuízo. Certo. Saturnino, a CEPLAC foi criada com o intuito de atender a demanda da cultura cacaueira. Hoje está retornando, a CEPLAC passou a atender as mais diversas áreas da agricultura durante um bom tempo, né, até na formação dos técnicos, né, para atender a esse público. Hoje está voltando às origens, a questão da cultura cacaueira. Fala um pouquinho sobre o que mudou, né, durante esse tempo e como está esse processo agora, nesse ano de 2023. Olha, presta atenção, a CEPLAC, no intuito da sua criação, foi tentar resolver um problema financeiro que atingia a região cacaueira. Então, foi criada uma forma de estudar de como tentar tirar a lavoura, os cacaucultores da situação financeira na época. E quando eles começaram a fazer esse estudo, houveram a necessidade de que só financeiramente ajudar o produtor, prorrogar a dívida, financiamento, mas o produtor não tinha uma base para ele poder desenvolver. Então aí foi que surgiu a CEPLAC, daqui a pouco o pessoal resolveu fazer aí um centro de pesquisa para estudar as doenças do cacau, depois veio a extensão, aí faltava técnico para assistir, a CEPLAC aí criou a EMARC e veio desenvolvendo e foi criando uma estrutura muito grande na época, porque tinha uma facilidade de recursos, e ela se viu necessária nas regiões as cobranças, porque você chegava numa devida propriedade, você não encontrava só a lavoura do cacau. O cara muitas vezes tinha um pouquinho de pecuária, tinha um pouquinho de piaçava, tinha o dendê, tinha o cravo. Então a CEPLAC começou a ser praticamente obrigada a dar um pouco de assistência técnica nesse sentido. Então tornou-se um órgão com uma capilaridade muito grande. Centro de pesquisa, muitos pesquisadores, a maioria focada na produção de tecnologia para o cacau, mas tinha também essa cobrança. Tanto é que a CEPLAC desenvolveu o biodiesel de dendê, com a criação da CEPLAC na época, esse tipo de coisa. E hoje, devido a essa falta de recursos, as dificuldades que a maioria dos órgãos vem enfrentando, a CEPLAC retornou a uma origem só de hoje, eventualmente, só trabalhar com cacau. Hoje, a finalidade, hoje o centro de pesquisa está centralizado todo em cacau. Praticamente todas as outras pesquisas de outras culturas foram encerradas ou então
foram terceirizadas para a Embrapa para aproveitar essa coleta, esse tanto de dados que a CEPLAC mantém. E falando nisso, né, a CEPLAC com certeza tem um material muito importante, né, que não pode deixar perder, né? E a gente acredita que isso precisa ser passado para adiante, mas nem todas vão ser passadas, né, Saturnino? Olha, a grande, vamos dizer assim, o grande material humano que a CEPLAC tem, o grande investimento que o governo fez em pesquisadores, em pesquisa, no treinamento do seu pessoal técnico, dos agrônomos, dos veterinários, na época todo mundo, está se perdendo, porque não está havendo essa transferência. Hoje estão se tentando, com essa pouco recurso, entre vamos dizer assim, os guerreiros restantes, que ainda estão na atuação, de tentar passar isso para os jovens, para as pessoas interessadas na cultura do cacau. Mas nós temos poucas pessoas hoje disponíveis para essa tecnologia e, principalmente, também a procura de técnicos, a procura de novos personagens para trabalhar na cultura do cacau está se limitando. A gente não tem uma procura, principalmente nessas regiões de transição, igual Teixeira, que tem o cacau, e tem Itaém, tem Mucuri, que tem muito cacau e tal, mas tem outras lavouras. Então, o que acontece? Quando você para de transmitir, essas lavouras começam a ser substituídas. Muitas pessoas não são tradicionais, aí a pessoa vê o eucalipto como uma opção, outros estão vendo a cana, outros estão vendo o café, e o cacau está ficando em segundo plano, que é hoje uma lavoura que quem tem constituída, se tratar, tem muito recurso e oferece muita renda para o produtor. Falando nessa questão do que o cacau pode oferecer, hoje já está se desenvolvendo formas de otimizar e melhorar, no caso, aí, a produção dessas lavouras já existentes, não é isso? Com certeza. Hoje a gente desenvolve, tem tecnologia, a CEPLAC tem tecnologia hoje para transformar lavouras decadentes em altas produções. Mas o problema esbarra no problema de crédito, que os produtores de cacau hoje foram muito limitados devido às coisas que aconteceram no passado, e muitos deles ainda acreditam vamos dizer assim, no desafio rápido demais, e não é assim. Hoje nós temos um programa que você, a depender da sua área e da sua condição, se você tiver um exemplo, uma pessoa que tem 50 hectares de cacau praticamente abandonada, se você chega, faz um estudo e ele tiver condições de manter 3 hectares ou 5 hectares, e você chega com um técnico para falar assim, vamos pegar esses 5 hectares e vamos tratar, vamos fazer o pacote tecnológico completo. A pessoa fala assim, e o restante? Aí, infelizmente, nós vamos falar assim, o restante você faz o que você faz hoje, vai lá, colhe, dá uma roçadinha e pronto. Agora, esses 5 hectares, você vai trabalhar, que com isso, ele vai aumentar a produção, vai dobrar muito, e aí, daqui a 2 anos, que a produção estiver bem estabilizada, aí ele vai partir para 10 hectares, e assim sucessivamente, até, se ele tiver interesse, recuperar a área dele toda. Pois bem, então tem essa possibilidade, esse é o trabalho do momento. Como é que é chamado esse trabalho? Olha, esse programa que a CEPLAC está desenvolvendo é o Cacau 2000. É um programa que foi incentivado lá na região cacaueira e está sendo difundido em muitos lugares. Tem pessoas hoje que está atingindo mais de 200 arrobas por hectare, enquanto na média, na nossa região, é 25, 30, no máximo 35 arrobas por hectare. Quase 10 vezes mais. Exatamente. Exatamente. Tem gente que atinge mais, mas eu estou botando na média de quem está nesse programa, já está atingindo isso, 150 até 200 arroba por hectare. Saturnino, muito obrigado por nos conceder essa entrevista, falando sobre as questões dos dados pluviométricos e as implicações para os produtores da nossa região e também sobre a cultura cacaueira, que essa vai ser a primeira de muitas entrevistas falando sobre esse tema. Eu agradeço muito, a CEPLAC sempre vai estar à disposição de informar, de colaborar e desenvolver a região onde ela está atuando.